professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Então, pessoal, prontos para mais uma aula de matemática? Então, para iniciar nossa aula de matemática, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, a gente vai falar de noções de divisibilidade. Nós já falamos de critérios de divisibilidade, agora nós vamos falar de noções de divisibilidade. E aí, pessoal, prontos para iniciar mais uma aula de matemática? É importante que vocês estejam com o seu material didático à disposição. Para iniciar essa aula, nós vamos falar de divisores e múltiplos de um número natural. Nós vamos iniciar a aula falando de divisores e múltiplos de um número natural. Então, para iniciar, ele pede: determine todos os possíveis produtos de dois números naturais cujo resultado seja, cujo resultado seja 22, seja 60, seja 17, seja 24. Nós vamos pegar dois números naturais quaisquer, multiplicar eles entre si e o resultado que obter 22. Nós vamos pegar dois números naturais quaisquer, multiplicar entre si e o resultado 60. Nós vamos pegar dois números naturais quaisquer, multiplicar entre si e obter 17 como resultado. E com 24 também. E aí, vamos fazer? Então, pessoal, uma vez de 22 é o próprio 22. E duas vezes de 11, 22 também. Depois eu tenho o quê? Uma vez de 60, dá 60. Duas vezes de 30 dá 60. Três vezes de 20 dá 60. Quatro vezes de 15 dá 60. Cinco vezes de 12 dá 60. E seis vezes de 10, 60. Já para 17 eu tenho apenas uma vez de 17. Para 24 eu tenho uma vez de 24. Duas vezes de 12. Três vezes de 8 e quatro vezes de 6. Portanto, eu vi que o número 22 eu posso obter dois produtos de números diferentes. O número 60 eu posso obter vários, foram 6. Já o número 17 eu só consegui obter um produto entre dois números naturais diferentes para obter 17. Então, aí o que é que ele quer? Escreva os divisores de como nós obtemos os produtos e resultado totalizou em cada número. Agora nós vamos falar dos divisores de 22. Quem são os divisores de 22? 1, 2, 11 e 22. Aqueles números que multiplicados entre si, totalizado 22, eles são os divisores de 22. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Veja quantos divisores 60 tem. Já o 17 é apenas um e ele próprio. Nós só conseguimos encontrar esses dois números que multiplicado entre si resulta em 17. Já o 24, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Então, todos esses números formaram pares de números naturais que, multiplicados entre si, resultou em 24. Então, pessoal, aí aqui nós falamos de divisores de um número natural. Os divisores de um número natural são aqueles números naturais que, multiplicados entre si, resultam naquele número. Agora nós vamos falar de múltiplos de um número natural. Os múltiplos de um número natural, ele diz: a palavra múltiplo está ligada à operação de multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, do 4, multiplicamos o 4 pela sucessão de números naturais. Olha, eu quero encontrar o conjunto formado pelos múltiplos de 4. Eu multiplico 4 por uma sucessão de números naturais. Então, por exemplo, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10, 40 e 4 vezes 11, 44. Pessoal, é importante que a gente entenda, aqui, essas multiplicações podem ser infinitas, porque os números naturais são infinitos. Eu multipliquei até 11, mas eu poderia ir até 100, até 1.000, até 10.000, 1 milhão. Ou seja, é infinita essas multiplicações. Se é infinita essas multiplicações, os resultados são infinitos também, pois os resultados dependem da multiplicação. Então, o que é que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que o conjunto dos múltiplos naturais de 4 é representado por m múltiplos, dentro do parêntese o 4, e aí igual, a gente abre o colchetes e fecha o colchetes, né? Dizendo que é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ou seja, infinito. Colocamos aqui as reticências, infinito. Então, pessoal, assim, os múltiplos de um número natural é o resultado da multiplicação daquele número natural com outro número natural. O 0 é resultado da multiplicação de 4 com 0. O 4 é resultado da multiplicação de 4 por 1.
O 8 é resultado da multiplicação de 4 com 2. O 12 é resultado da multiplicação de 4 com 3. Todos esses números naturais aqui são resultado da multiplicação do 4 por outro número natural. Então, como é infinita, ou são infinitas as multiplicações do 4 pelos números naturais, pois os números naturais são infinitos, o conjunto formado pelos múltiplos de 4 também é infinito. Então ele diz que o número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de zero, quando A for divisível por B ou B for divisível por A. Então ele diz que ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Ou seja, ser múltiplo de 8 é o mesmo que ser divisível por 8. Aí, pessoal, nós vamos falar de números primos na página 118. Os números primos, por exemplo, eu tenho aqui o número 0. Quais são os divisores de 0? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Eu tenho o número 1. Quais são os divisores de 1? Ele próprio. Eu tenho o número 2. Quais são os divisores de 2? 1 e 2. Eu tenho aqui o número 3. Quais são os divisores de 3? 1 e 3. Eu tenho o número 4. Quais os divisores de 4? 1, 2 e 4. Preste atenção que o 0 tem infinitos divisores. Preste atenção que o 1 tem apenas um divisor. O 2 tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. O 3 tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. E o 4 tem três divisores, o 1, o 2 e ele próprio. Aí eu aumentei, coloquei o 5, tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Já o 6 tem quatro divisores, o 1, o 2, o 3 e ele próprio. Já o 7 tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. O 8 tem quatro divisores, o 1, o 2, o 4 e ele próprio. E o 9 tem três divisores, o 1, o 3 e o 9. Então, pessoal, note que o 1 tem apenas um divisor, o próprio 1. Todo número natural, diferente de 0, é divisível por 1 e por ele mesmo. Há números naturais que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, como o 2, o 3, o 5 e o 7. Nós vimos que o 2, o 3, o 5 e o 7 só é divisível por 1 e por ele próprio. Só que tem outros números que nós vimos ali no quadro que tem mais de um divisor. Além de ser divisível por 1 por ele próprio, tem outros divisores. Aí nós vamos dizer que um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Todo e qualquer número natural que for divisível apenas por 1 e por ele próprio é chamado de número primo. E todo e qualquer número natural que tiver mais de dois divisores é chamado de número composto. Então, pessoal, essa aula de hoje fica por aqui. Nós vimos números primos e números compostos. Números primos são aqueles números naturais que têm apenas dois divisores. Pode ser divisível apenas por 1 e ele próprio. Números compostos são aqueles números naturais que apresentam mais de dois divisores. Um forte abraço e até o próximo encontro.